Olá! Neste vídeo aqui, nós vamos tentar entender um pouco o porquê que Davi não pôde construir o templo. Davi queria muito construir um templo para o Senhor, mas ele foi impedido. E a Bíblia ela não dá assim muitos detalhes do porquê, mas eu vou usar alguns comentários aqui que eu vou mostrar para ver a opinião dos comentaristas bíblicos. O texto que diz que Davi não pôde, o próprio Davi fala para Salomão. Está em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8. Eu vou ler aqui na Bíblia. Porém, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante mim. Então a Bíblia explica, ó, Davi, você derramou muito sangue, e por ter derramado muito sangue, você não vai construir o templo. Mas alguém ainda pode perguntar ou questionar, mas as guerras todas que Davi fez não foram todas dirigidas por Deus? Davi não estava com Deus, Deus não mandava destruir alguns povos, inclusive Jerusalém, quem conquistou Jerusalém foi Davi, amando de Deus. Se Davi estava com Deus, Davi era o rei ali e queria construir, por que que o derramamento de sangue impediria? Bom, vamos tentar entender um pouquinho. Vamos ler lá o texto em 1 Crônicas, capítulo 17. Vamos ler do 1 ao 5, e vamos ver aqui os comentários. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 2. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está ao teu coração, porque Deus é contigo. Versículo 3. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: 4. Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para minha habitação. Versículo 5. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, do tabernáculo em tabernáculo. Só fazendo um comentário aqui interessante desse versículo 5, que aqui fala, desde o dia que fiz subir a Israel. Isso foi na época lá do deserto, quando construíram o templo, aquele templo de tenda que era desmontável. Passaram-se mais ou menos até agora 450 anos. Ainda era o templo de tenda. Imagina como que não estava aquelas tendas. Vamos imaginar agora. Davi estava lá no seu palácio, ele olhava toda aquela beleza, ele era muito grato a Deus, tinha uma pessoa que realmente era agradecida a Deus, era Davi. Ele olhava aquele seu palácio, olhava as pessoas que moravam em casas, ele tinha seu palácio de cedro e olhava para a tenda de Deus e falava, nossa, isso aí precisa, quero construir algo maravilhoso para Deus. Realmente ele tinha o desejo, pela gratidão que ele tinha por tudo que Deus fez por ele, queria construir um templo magnífico para Deus. E ele chegou para o profeta Natã e explicou no profeta Natã. E tanto Deus, tanto o Davi como o profeta Natã sabia da condição que estava o templo ali. 450 anos em tendas, realmente Deus precisava de uma casa. E também tinha um outro detalhe que está aqui nesse comentário aqui. Era o plano era seu plano que Jerusalém fosse o centro da adoração para toda a nação. Moisés tinha instruído que ali deveria ser um centro de adoração. Está lá em Deuteronômio capítulo 12, versículos 13 e 14. Davi planejava colocar em prática essa instrução, construindo um majestoso templo que daria a honra devida ao grande Deus do céu. Então ele sabia que tinha essa profecia, essa orientação lá de Moisés, que o templo deveria ser construído. Tanto Natã como Davi sabia. E Davi, naquela sua ânsia, falou assim, é agora, esse é o momento, eu quero fazer um templo para Deus. Natã, vemos aqui no versículo 2, que Natã respondeu de imediato, né? Ele olhou e disse, um templo para Deus? Davi, Deus está com você, faça o que você tiver no coração, que Deus
há de estar com você. Natan foi para casa. À noite, Deus falou com Natan, ó, não é bem assim, não. Não, não, não. Davi não vai construir o templo. Depois a gente leu lá, porque ele é um homem que derramou muito sangue. Agora, antes de nós entrarmos no assunto do tema aqui, que interessante, né? Davi falou para Natan, e Natan era um profeta de Deus. E Natan falou para Davi, eu vou até ler aqui para mostrar. Opa. Então Natan disse a Davi, tudo quanto te tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo, porque Deus é contigo. Só que naquele momento não era. Não era para Davi fazer. Natan cometeu um erro. Só que Natan era um profeta. O que eu quero mostrar? Às vezes nós exigimos muito dos pastores, né, de profetas, achando que eles não podem errar. Ah, não pode errar. Profeta erra também. Às vezes eles são seres humanos como nós. E às vezes eles falam, né, daquilo que eles acham que é óbvio. Ah, isso é óbvio, não construir um templo? Claro que Deus quer. Ah, Davi, pode ir que Deus está com você. Mas não era bem assim. Então, profetas também são passíveis de erro. Aqui até o comentário fala, né? Natan era um profeta, mas aqui é evidente que estava expressando sua própria opinião. Então, aqui, esse comentário, né, diz que Davi estava aqui expressando a sua própria opinião. Tem um outro comentário aqui também, que, que eu estou usando, esse é o do Moody, né? E ele também fala, ó, esta foi a reação pessoal, não inspirada, de Natan, antes de receber a verdadeira palavra de Deus. Então foi uma opinião pessoal de Natan. Ele olhou e falou, isso tem lógica. Davi, faz e constrói o templo, até ele receber realmente a inspiração da palavra de Deus. Aí ele voltou para Davi e falou: ó, infelizmente não vai ser bem assim, você não vai poder, pelos motivos que nós já mencionamos. Aí tem esse outro comentário aqui que nós vamos começar a entender o porquê que Davi não poderia. Aqui é o Antigo Testamento, volume 3, né, do Chaplin, e ele dá 4 motivos porque Davi não poderia construir o templo, mas nós vamos ler dois, porque dois não. O elemento tempo, primeiramente. Davi ainda não havia terminado sua missão de matança. Ele ainda precisava aniquilar ou confinar todos os 8 povos inimigos de Israel, anotado no próximo capítulo, que é 2 Samuel 10, 19, lá, que ainda tinha outros inimigos para serem destruídos. Então, a missão de Davi era ainda destruir alguns povos inimigos de Israel que causariam problemas para eles no futuro. Depois ele também fala um que eu gostei mais. O elemento propriedade moral. Davi, o habilidoso e prático matador, não estava qualificado para o trabalho de construir um edifício sagrado. Está aqui no comentário. Então vamos tentar entender o que os comentários aqui dizem, né? Qual era o objetivo do templo sagrado? Qual era o objetivo do templo? O objetivo era que todos os povos viessem adorar a Deus em Jerusalém. O templo era para todos, não era exclusivamente para o povo judeu. O templo, né, era para que outros povos também viessem adorar. Agora vamos imaginar quem era Davi. Davi realmente era um homem de sangue. Lembra quando as mulheres cantavam para Davi quando ele chegava da guerra, né? Ah, Saul matou a seus milhares, Davi matou a seus 10 milhares. Então, realmente, Davi matou muita gente. Então, Davi tinha muitos inimigos. Davi era muito odiado por muitas pessoas, por muitos povos, outros povos, que ele derrotou, que ele matou, muitas famílias. Ele era uma pessoa que não era bem vista ali. Ele era um guerreiro sanguinário. Imagine se Davi construísse esse templo. O templo ele iria ficar associado com Davi.
E Davi, um homem de sangue odiado pelos povos. Então, o templo perderia um pouco o seu objetivo, que era para adoração para todos os povos. Davi entendeu, e Natã falou que o filho dele que construiria, Salomão. Qual é o significado de Salomão? Né? Pacífico. Então, Salomão, ele veio, depois, Davi passou todas as informações para ele, Davi fez todos os preparativos, foi permitido a Davi fazer os preparativos, arrumar todo o material, já o planejamento praticamente quase que todo ficou ali, foi permitido que Davi fizesse. Salomão pegou, mas Salomão que levantou, que ele construiu o templo ali. Então, Salomão, quem foi? Salomão, pelo próprio nome, fala uma pessoa pacífica. Salomão, ele criou uma diplomacia de Israel para com os povos circunvizinhos, até povos mais longes, né? Digamos assim que Salomão fez embaixadas com outros povos. Salomão, ele fez o comércio, ele expandiu o comércio de Israel com outros povos, ele mostrou que não precisa fazer guerra, que não precisa derramar sangue, que basta fazer o comércio, que todo mundo ganha, todo mundo sai lucrando quando se faz o comércio, cada um respeita a sua propriedade, a sua terra. Então ele foi uma pessoa muito diplomática, né? Foi um verdadeiro embaixador. Cometeu seus erros lá depois, em vez de influenciar, ele foi influenciado, coisa que cristão não pode deixar acontecer, mas ele se deixou ser influenciado. Mas isso é outra história. Então, por isso que Salomão foi, as pessoas depois, elas não associaram o templo, né, com sangue, com a morte, com ódio, né, porque quem fez foi uma pessoa diplomática, uma pessoa que realmente trabalhava praticamente em tudo. Esse foi talvez o principal motivo porque Davi não pôde, para que as pessoas não associassem o templo, não tivessem ódio do templo. E jamais eu vou lá adorar aquele Deus lá, daquele homem que matou minha família, que matou meu rei, que destruiu o meu povo, jamais, jamais eu vou lá. Com Salomão já foi diferente, né? Todo mundo veio adorar a Deus no templo em Jerusalém, porque ele foi uma pessoa extremamente diplomática. Que vocês tenham gostado do vídeo, deixem seu like, isso me ajuda bastante. E quando eu fizer meus vídeos, sempre eu quero deixar uma dica de leitura. Hoje eu quero deixar essa dica de leitura aqui, um livro bem interessante. Augusto Nicodemos, Polêmicas na Igreja. Sabe aquela coisa do progressivismo, aquelas picuinhas que fica tendo na igreja ali, que, porque isso, tal, elas acabam minando a verdadeira doutrina ali da fé. E ele fala um pouquinho sobre isso, como que essas coisinhas que aparecem na igreja, esses questionamentos, acabam desviando do verdadeiro foco. Leia que você vai gostar. Obrigado por ter assistido e divulgue esse vídeo para outras pessoas, caso você tenha gostado. Um abraço para todos.